Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria dar um aviso rápido que não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que é importante também. Tem gente que está sempre aqui no canal comentando em todos os vídeos, compartilhando os vídeos nos grupos de WhatsApp, rede social, seja lá onde for. Tem gente que tira stories no Instagram, me marca para mostrar que está assistindo, que tá dando apoio e tal. Eu queria agradecer a vocês. Talvez vocês não saibam disso porque eu nunca tinha falado e por isso que eu senti vontade de falar isso hoje. Mas quando você é frequente em participar aqui, em prestigiar e tá comentando e tal, eu sempre vejo, eu reconheço o rosto, eu reconheço o nome, eu sempre penso, ó, tá lá o brother, lá tá lá a mina que tá sempre aqui, então, muito obrigado, gente, realmente de verdade. Mas então, pra entrar no assunto de hoje de verdade, o hack, a invasão do Superior, né? Porque no vídeo passado eu falei Supremo o tempo inteiro, muito burro, mano. Superior Tribunal de Justiça. Há alguns dias, um hacker invadiu, não só esse, mas outros órgãos governamentais, e basicamente criptografou tudo. As primeiras notícias que saíram, eu não sei se isso acabou se corroborando, porque isso que é o complicado também. A gente tá chegando no final de 2020 e como se já não tivesse rolado muita coisa nesse ano, os roteiristas estão lá, não, todas as coisas que não deu pra colocar até agora, que nem você terminando um projeto de faculdade, terminando um trabalho, alguma coisa que você esqueceu, um monte de coisa que você tava, não, quando chegar lá na frente a gente resolve, e agora chegou lá na frente e você não resolveu, e tem que enfiar tudo. Então, essas últimas semanas, aliás, não demorou nem semanas, são os últimos dias, tão conturbado, tem tanta coisa acontecendo que eu entendo perfeitamente porque você já esqueceu que tem poucos dias que todo o Superior Tribunal de Justiça ficou paralisado porque invadiram a parada e criptografaram não só os arquivos, como aparentemente o backup que estava no mesmo servidor, o que não faz o menor sentido. Eu não sei se essa informação já foi corrigida, até agora eu não vi, mas a última informação que eu vi é que, tipo, perderam tudo, maluco, basicamente. Não sei nem por que deram um prazo pro retorno das operações agora no dia 9, creio que é a segunda-feira, né, 9 de novembro, que a situação parece um pouco mais complexa. E falando em situação complexa, é complexa também a situação de uma empresa chamada Global Web, que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas você deveria, porque você tá pagando esses caras tem um bom tempo, e não é pouco dinheiro não. O que é a Global Web Outsourcing? É uma empresa prestadora de serviços contratada pelo governo federal para prestar serviços de tecnologia da informação a inúmeros órgãos do governo. Entre eles, o MEC, por exemplo, foi até recente, quando o Abraham Weintraub, acho que assim pronuncia o nome dele. Eu sempre vejo o nome dele escrito no Twitter quando vocês estão xingando, então realmente não sei como pronuncia. Fazer o quê? Em junho, o Abraham Weintraub, quando estava na liderança da pasta, contratou a Global Web Outsourcing no valor de 12 milhões de reais. 12 milhões. Eu procurei pra caramba, infelizmente eu não consegui encontrar quem era a empresa que prestava esse serviço antes. A Global Web não é uma recém-chegada em Brasília, mas desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, a participação dela em prestar serviços para órgãos do governo aumentou de uma forma absurda. Nos 8 anos de governo compartilhado entre a presidente Dilma e o presidente ex-presidente Dilma. Eu tinha falado ex-presidenta, só pra galera ficar com raiva. Peguei no pulo, Luiz Nobre esquerdista, safado comunista, filho da puta, aí ó. O núcleo reacionário do Brasil, ele decidiu fingir coletivamente que a palavra presidenta foi inventada pelo PT, sendo que essa palavra existia há muitos, tipo, tem dicionário de 1800, que consta a palavra presidenta, só não era uma palavra muito comum porque a gente está tão acostumado a ouvir presidente, porque sempre é homem presidente, quase sempre, que o feminino disso soa muito errado, soa como se não existisse. Eu devia ter falado presidenta. Presidenta Dilma. Única ex que eu sinto saudade na vida. Ex-presidenta Dilma, é isso mesmo. Durante os governos da Dilma e do Temer, a Global Web Outsourcing recebeu pouco mais de 40 milhões de reais em contratos de prestação de serviço para vários órgãos diferentes. 8 anos. Em menos de 2 anos da gestão Bolsonaro, eles já chegaram a esse mesmo valor, o que é um aumento de 4 vezes. E eu fico muito curioso para saber qual é a explicação para eles estarem abocanhando tanto contrato assim e conseguindo tanto dinheiro. No total, a Global Web fechou 239 milhões de reais só durante a gestão Bolsonaro. 53 milhões foram em negócios que já existiam e foram apenas estendidos, e 185 milhões de reais foram com novos contratos
para prestar esses serviços de tecnologia da informação para outros órgãos. Os caras têm um contrato com o Telebrás, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com o MEC, o próprio MEC, né, como eu mencionei aí. Vou tentar lembrar de colocar os links, porque eu sempre esqueço esse negócio, mas eu vou tentar lembrar. Quando eu esqueço, eu vou ler os comentários, porque eu leio todos os comentários, eu tento interagir com o pessoal. Inclusive, voltando ao recado que eu dei no começo, eu vou tentar tirar assim, 1 hora ou 2 do meu dia para responder a galera, porque eu sei que faz diferença para vocês que prestigiam ver que, pô, tô ali, tô lendo, tô acompanhando, a gente tá junto. Vocês me ajudam a bolar as pautas no Twitter quando eu tô pesquisando e dão ideias interessantes, então vocês participam bastante aqui, mano. Eu quero deixar bem claro que eu agradeço muito. Mas chega de rasgação de seda, vamos voltar aqui ao assunto. Então o que a gente sabe é que teve um hack, tipo, sem precedentes no Superior Tribunal de Justiça, bloquearam tudo, pediram resgate dos arquivos que foram pegos, até backup aparentemente entrou na roda, paralisou tudo. Basicamente, alguns dos analistas que eu acompanho falaram que para fins práticos, é como se o Superior Tribunal de Justiça tivesse cessado de existir, porque eles não podem fazer mais nada, tudo parado agora. Sem contar que o hacker teria tido acesso a inúmeros processos que, por exemplo, poderiam estar correndo em segredo de justiça. É uma parada muito grave, mano. Agora, vamos à questão curiosa dessa equação aqui. Eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu não tô acusando ninguém de nada. O que eu vou falar agora são apenas fatos verificáveis que você pode ir no Google mais próximo, no portal da transparência, nos sites do governo que relatam tudo isso, os diários oficiais da União. Você pode ir lá e você pode verificar tudo isso. Eu, Easy Nobre, não tô acusando ninguém de nenhuma irregularidade. Eu vou só ler aqui uma série de coincidências. Agora que eu acho que eu tô juridicamente invulnerável, vamos entrar no que realmente interessa aqui desse vídeo. A Global Web Outsourcing é a empresa de uma mulher chamada Christina Bonner e é gerenciada por sua filha, Bruna Bonner. Esses nomes talvez passem batidos por você, porque não são primas do William Bonner, do Jornal Nacional, mas tem um nome relacionado a essas pessoas que talvez você lembre. O nome do ex-marido, pelo menos no papel, da Christina Bonner, Frederic Wassef. Você lembra quem é esse cara? Esse cara é aquele brother da família Bolsonaro que foi justamente por uma imensa coincidência o dono da casa onde Fabrício Queiroz foi encontrado depois de mais de 1 ano, meio que, eu não posso dizer fugindo da justiça, porque ele não estava sendo procurado exatamente. Não rolou, até onde eu lembro, ordem de condução coercitiva nem nada, era só, cadê o cara? O cara tem que ver que presta depoimento. Então, foragido da justiça, eu sei que é um termo que tecnicamente acho que está errado. Mas com certeza a Polícia Federal queria trocar uma prosa com esse cidadão e ele simplesmente escafedeu-se até ser encontrado na propriedade de Frederic Wassef. Existem outras matérias que apontam que ele também tinha passado mais outro período de tempo escondido em outras propriedades do mesmo cara. Novamente, ex-marido da dona da empresa que o governo Bolsonaro deu vários contratos, somando mais de 200 milhões de reais. E que estava, olha que coincidência impressionante, à frente do Departamento de Tecnologia de Informação do Superior Tribunal de Justiça. Deve ser só coincidência, eu tenho certeza que são só coincidências engraçadas. Falando em Bolsonaros, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou, inclusive, ontem, numa das muitas lives que ele faz. Ele falou o seguinte sobre uma invasão sem precedentes no segundo tribunal mais importante para a democracia do nosso país. Diretamente do Globo, a gente tem a manchete. Polícia Federal já identificou o hacker que invadiu sistema do STJ, diz Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira que a Polícia Federal já identificou o autor do ataque hacker realizado na última terça-feira ao sistema do Superior Tribunal de Justiça, que bloqueou a base de dados dos processos em andamento no tribunal e paralisou totalmente os trabalhos até a próxima semana. O anúncio foi feito em transmissão ao vivo pela internet. Hackeamento do acervo do STJ. Aí, pessoal, alguém entrou lá no acervo do STJ, Superior Tribunal de Justiça, né? Pegou tudo, pegou todo o arquivo lá, guardou e pediu resgate, afirmou Bolsonaro, dando risada em seguida. Na sequência, o presidente comentou: é o Brasil, né? Pedido de resgate. Por que parece que um youtuber gamer que nem no Brasil mora levou essa situação um pouco mais a sério do que o presidente do país? Por que eu fiquei mais preocupado? Meus amigos próximos, com quem eu converso diariamente, quem eu mando os links e tal, quando a gente tá conversando, mano, olha o que aconteceu, olha isso, eles são minhas testemunhas. Eu tenho uma impressão, assim, absurda, de que eu, literalmente,
me preocupei mais com isso do que o presidente da República. E já encontraram o hacker? Coisa de que? Três dias o cara tem a expertise de invadir o sistema do Superior Tribunal de Justiça. E o cara não usa um Tor, não usa um VPN. Já pegaram o cara? E o presidente age como... pegaram já, não se preocupe com isso não, já foi. Você lembra em 2017, 3 anos atrás, quando a conta oficial da série House of Cards tweetou que não tem como competir com as coisas que acontecem no Brasil? Isso foi há 3 anos. Imagina o que eles pensariam hoje, irmão.